gravação desse culto do dia 5 de dezembro de 2021, domingo, aqui na Igreja Cristã Evangélica Esquina da Fé, com as presenças da irmã Thelma Dori, de São Paulo, aqui do mano, irmão Alfredo Francisco, e eu, pregador Sérgio Bueno. Glória a Jesus. Amém. Vamos Glória orar, a Jesus. pela palavra de hoje. Senhor, o Senhor, Pai, me deu esse tema tão poderoso, que é o poder do Espírito Santo, que dá sabedoria, conhecimento, revelação, que dá conversão, também dá ressurreição, glórias, e dá à tua igreja a sustentação, o fortalecimento do poder do Espírito Santo. E eu saiba, Pai, transmitir de acordo com a direção do Espírito Santo essa mensagem tão rica e proveitosa para cada um que nos assistir, somente para louvor exclusivo da glória de Deus, porque o Senhor não reparte a tua glória. A ti toda honra, todo poder, toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, o texto-chave não poderia ser diferente, está na carta de Paulo aos Efésios, de Éfeso. Então, vamos abrir a nossa palavra, nossa Bíblia, nossa Escritura Sagrada, na carta de Paulo aos Efésios. Amém? Capítulo 1. Amém. E vamos meditar hoje numa oração importantíssima, quando Paulo ora pelos crentes. Eu vou ler a partir do versículo 15 até o 23. Acompanhe comigo, em nome de Jesus. Eu lendo e vocês em atitude de silêncio, mas de oração e intercessão. Amém? Então vamos ouvir o que Deus tem para nós nessa noite, a partir do versículo 15, capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Diz a palavra do Senhor. Paulo ora pelos crentes. 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Texto lindo, né, irmãos? Maravilhoso demais. E vamos buscar um entendimento acerca do que Deus tem para nós hoje. A síntese seria o poder do Espírito Santo dá a você sabedoria. Não a do mundo, mas a sabedoria de Deus. Dá a você conhecimento. Não conhecimento científico, mas um conhecimento muito melhor, conhecimento de Deus.
dá a você revelação, não de quiromancia nem de magia, mas do Senhor Deus, que também dá conversões, o maior milagre de Deus aqui na terra, sabiam? Não é curar um paralítico, nem um cego, mas é curar uma pessoa da enfermidade espiritual. É cair a escama dos olhos, tirar a cera dos ouvidos, para entender que somente Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. E também a ressurreição de Jesus Cristo, que hoje é dia de ressurreição, é dia de ceia do Senhor. O inimigo luta, peleja para trazer insatisfação, conflito, mas ele já está derrotado, porque a igreja tem muito poder. Então, caia por terra todo e qualquer constrangimento, aflição, porque o Senhor Jesus prevalece. O amor de Deus nos constrange quando o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, diz: eu amo porque Deus me amou primeiro. É isso que está na palavra de Jesus, não é da feitura intelectual do irmão André Mendonça, mas ele cita a Bíblia no discurso dele de posse, ou melhor, de aprovação pelo Senado junto àquele órgão importante, que é o Supremo. Se Deus quiser, vai ser renovado com a presença dele. Amém? E isso tudo foi dado à igreja. Então, preste atenção. Você como igreja, nós aqui, Igreja Cristã Evangélica, Esquina da Fé, da Pedra Angular, da Rocha, do Rochedo, que foi lido pelo irmão Alfredo, traz-nos esse maravilhoso entendimento de que nós não estamos com nada, não estamos com nenhuma verdade. Mas quando nós nos despimos da justiça própria, do eu, do ego, da soberba, do orgulho, da vaidade, aí nós conseguimos o lampejo do Espírito Santo para sermos igreja. E nós veremos que essa conclusão da pregação de hoje é maravilhosa demais, que esse poder do Espírito Santo não foi dado a ninguém, a nenhum homem, por mais genial que seja, mas para o cristão verdadeiro, cristão autêntico, a cristã que ora a Deus em lágrimas e de joelhos e recebe dele, como igreja, o poder do Espírito Santo. Amém? Vamos começar lembrando que esse texto maravilhoso é uma oração. Sim, é uma oração intercessória, porque Paulo está orando pelos crentes de Éfeso, assim como hoje está orando por todos os crentes gentios, que somos nós. E por isso que essa oração ela é atualíssima, ela está atualizada segundo as necessidades minhas e as suas. E quando nós entendemos que essa oração intercessória é poderosa, e por que ela é poderosa? Essa oração de Paulo é muito poderosa. Por que ela é poderosa? Porque ela é feita no poder do Espírito Santo. Não há outro poder maior. Mas imagina uma usina nuclear com poder de não sei quantos megatons, mas nem se aproxima ao poder do Espírito Santo que fez a ressurreição de Jesus Cristo. Vamos ver logo aqui à frente. Por isso que eu vejo nessa oração a completude de Deus. O que é a completude de Deus? Porque a trilogia que rege a vida do cristão são 3 palavras: fé, esperança e amor. Nós encontramos nessa oração de Paulo, literalmente, expressamente, essas 3 palavras que não são mágicas e nem mantras, mas que são a base de uma verdadeira vida cristã. Vamos vê-las nos versículos 15, o primeiro que eu li, e depois no 17, na parte
ou melhor, 18 na parte A. O 15, diz a palavra de Deus: por isso também eu, tendo ouvido o quê? A fé. Olha aí, a primeira palavra da trilogia bíblica das Escrituras Sagradas. Paulo ouviu uma fé que havia entre os efésios, entre os crentes da igreja Esquina da Fé. Por quê? Porque foi no Senhor Jesus que nós depositamos a nossa fé. Fé evangélica de Paulo, fé santíssima do meu irmão de Jesus, Judas, fé preciosa do apóstolo Pedro. Essa fé é aquela de Hebreus 11:1, irmãos. Convicção e certeza de fatos que não se veem e de coisas que se esperam, como a maravilhosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ô, glórias! Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos falar juntos? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E continuando. E o amor, olha aí, o amor para com todos os santos. Então, da trilogia, o versículo 15 traz duas das três. Traz a fé e o amor. Né? Amém. E o 18, na parte A, que é lindo, né? Uma poesia, é uma letra poética bíblica. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é o quê? Amém. A esperança do seu chamamento. Está aí a terceira palavrinha, que Amém. é muito poderosa. Esperança. Ao lado da fé e do amor, a esperança. Aí nós Amém. lembramos, né, de 1 Coríntios 13, que fala do amor. Por que a fé, a esperança e o amor são dons espirituais os mais celestiais possíveis? Porque dos três, o amor é o maior. O amor de Deus. Porque Deus é amor e lá no céu não precisaremos mais da fé e da esperança. Porque estaremos já não esperando mais, mas Ele enxugando as nossas lágrimas e nós reencontrando com os nossos queridos irmãos que aqui na terra foram mãe, pai, parentes e que amigos, e lá nós formaremos uma família de Deus para toda uma eternidade de gozos celestiais e de conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, porque lá verdadeiramente cairá nossas escamas da limitação da mente e do coração, e teremos um espírito perfeito, um corpo, sim, de revestimento perfeito. Que alegria, né, irmão? E qual é o Deus a quem servimos? O Deus a quem servimos é o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de Jesus. Já pararam para pensar isso? Que o Deus que servimos não é um Deus Baal, misericórdia, não é o Deus Buda, não é o Deus Allan Kardec, não é o Deus Alá, Maomé, mas é o único verdadeiro Deus que está aonde? Vamos olhar na parte A do versículo 17. Amém. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda. Então, até aí, por enquanto, quem é o nosso Deus, senão o Deus de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo? É para o Filho, por meio dele, para ele são todas as coisas. Por isso, muitos de fora não entendem. Esses crentes só falam em Jesus Cristo, sim, porque nós somos cristocêntricos. O centro da nossa pregação é Jesus, e não arredamos pé disso, porque a palavra é calcada nele. O próprio Deus Pai, o Pai da glória, que fez a exaltação a ele, onde todo joelho dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E ele traz-nos uma mensagem de reconciliação, de muito poder. Por isso que o irmão Alfredo leu há pouco, com ênfase no versículo 31. Quem é o nosso Deus, senão o Senhor? Quem é rochedo, senão o nosso Deus? Ele é a rocha. Lembra?
Ele é a pedra angular, Jesus Cristo. Por isso, a nossa igreja, popularmente denominada Esquina da Fé, não é uma esquina de transeuntes seculares, mas é uma esquina onde está a pedra angular, Jesus Cristo. E para ela convergem todos aqueles que querem ter uma riqueza verdadeira, incorruptível e eterna, que é a salvação. Ô, glórias, aleluia. Como que é linda essa passagem, né, irmãos? Nós não temos para onde ir, senão para aquele que nos traz palavras de vida eterna. Para onde iremos, Senhor? Disse o apóstolo Pedro. Se só tu tens palavras de vida eterna. Amém. Irmãos, nós estamos recebendo agora o poder do Espírito Santo. Vocês estão sentindo? Amém. Por quê? Porque a revelação é dada a nós cristãos no conhecimento e na sabedoria. Vamos continuar o versículo 17? Para que esse Deus nosso, né, de Jesus, o Pai da Glória, a rocha, o rochedo, nos conceda espírito de sabedoria. Você quer tomar posse, irmã Thelma Dória, desse renovo? Você quer tomar posse, irmão Alfredo, desse renovo? Eu quero. Eu quero. Renovo do espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oh, glórias, aleluia. O que nós sabemos que temos essa certeza? Domingo passado, nós pregando ser fiel até a morte, receberei a coroa da vida. Nós vimos em Isaías 11 o espírito séptuplo de Deus. E entre eles está o espírito de sabedoria e o espírito de conhecimento. Sem o temor do Senhor, não há sabedoria. É o princípio. E por isso nós estamos certos aqui hoje de que nós estamos recebendo o espírito séptuplo de Deus, espírito do Senhor, espírito de sabedoria, de conhecimento, de conselho, de fortaleza, espírito completo. Oh, glória. Do Senhor. Oh, glórias, aleluia. O que diz o profeta Oséias? Não precisa ir lá abrir, nós vamos sintetizando. Capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, porque é como a alva, a sua vinda é certa e virá como chuva serôdia, como essa chuva que cai agora em Goiânia. Oh, glórias, aleluias! Chuva que rega toda a terra. Essa é a profecia de Oséias, que está confirmando aqui hoje à noite, dia 5 de dezembro de 2021, nesse culto da Esquina da Fé, com muita alegria e amor, porque é dia de ressurreição, é dia da ceia do Senhor, que celebraremos logo em seguida. Glórias, glórias, glórias. Então, agora nós vamos passar a pregação propriamente dita da essência dessa passagem, poder do Espírito Santo, para entendermos os versículos 18 e 19, que é uma verdadeira poesia bíblica. Paulo, tão inspirado pelo Espírito Santo, assim como lá, quando ele fala do amor, 1 Coríntios 13, aqui em Efésios 1, 18 e 19, ele vai fazer uma poesia maravilhosa que eu vou reler para vocês. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Para muitos pode ser um amontoado de palavras bonitas, mas para nós cristãos é uma essência do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque todo o poder da conversão de uma vida para a aceitação de Jesus como Senhor e Salvador está aqui, nesses versículos 18 e 19. E é impossível compreendê-los. Eu estou falando aqui que nós devemos consultar um membro da Academia Brasileira de Letras para nos explicar o lado poético que os hebreus gostavam muito de formular. Não. Estou querendo que você que está nos assistindo aqui pelo YouTube
E nós que estamos aqui em comunhão, saibamos que só no poder do Espírito Santo nós podemos entender o alcance desses versículos 18 e 19. E como é que eu posso falar para vocês, senão que nós vamos tornar possível a compreensão desses dois versículos usando os pregos, sim, os pregos de Jesus na cruz, usando os cravos que foram nas mãos, no pulso dele e nos pés. Por quê? Estou dramatizando? De forma nenhuma. Estou sendo realista. Os cravos verteu sangue, e pelos cravos de Jesus na cruz, o sangue vertido não coagulou. Está circulando aqui na igreja agora, nessa pregação. Porque Romanos 10, 17 diz: a fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Deus, que nós estamos aqui rigorosamente, em obediência, seguindo literalmente o que ela está nos passando. Nós só entendemos esses versículos 18 e 19, que é uma metáfora linda, né? Como é que você ilumina o seu coração? Os olhos do vosso coração. Primeiro, coração tem olhos? Não. Então, olhos de coração é uma metáfora, é a janela, né? Onde que penetra a luz no seu corpo? Pelos olhos, pela sua pupila, pela menina dos olhos. E a íris que contrai e dilata, ela regula essa entrada de luz. Que agora a nossa íris espiritual possa dilatar o máximo, para você receber o máximo da luz de Jesus, para ser iluminado aqui, para saberdes. O que é saber, senão o espírito de sabedoria? Esse saber aqui não é o saber jurídico, não é o saber científico, não é o saber literário. É a sabedoria do alto, que é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, perdoadora, plena de frutos de misericórdia, imparcial e sem hipocrisia, sem fingimento. Amém. Ô, glórias! Quando nós tomamos posse de sabermos a esperança do chamamento de Jesus para a minha vida, a experiência do chamamento de Jesus para a vida da irmã Thelma Dória de São Paulo, e esperança do chamamento de Jesus para a vida do irmão Alfredo Francisco, só uma coisa nós podemos esperar. Nós fomos chamados, sim, para a glória. Fomos chamados, sim, para a vida eterna. Fomos chamados, sim, para sermos arautos, mordomos, dispenseiros e proclamadores do seu evangelho aqui e agora na terra. Amém, amém. E qual é essa riqueza da glória, da sua herança nos santos, senão ele compartilhar conosco esse banquete celestial, como as bodas lá no céu, que ele enxugará nossas lágrimas e ceará conosco lá. Que eis que estou à porta e bato, diz Jesus. Se alguém dentro ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. É isso que nós estamos tendo comunhão horizontal, mas com o braço vertical da cruz, que é a comunhão com Jesus na direção do Espírito Santo. Irmãos, é poderoso demais. Aí emenda no versículo 19, falando de uma suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Quem são esses com os que cremos? Senão nós, crentes da igreja, caso cristã evangélica sendo da fé, com os irmãos da igreja batista, com os irmãos da igreja presbiteriana e por aí afora. Nós somos família de Deus. A nossa igreja não tem paredes, não tem cerca, não tem alambrado, não tem nada que impeça o amor de Deus em nossas vidas. Amém. Por isso, nós temos que ser compreendidos pela palavra de Deus e nela termos o nosso alicerce, que é a rocha, que é o rochedo, que é Jesus Cristo. Ô, glórias! Irmãos, quando nós vemos tudo isso, segundo a eficácia da força do seu poder, aí é uma crescente que Paulo usa vários adjetivos, como que querendo somatizar esse poder do Espírito Santo, né? A força da eficácia, a eficácia da força do seu poder.
Amém. É realmente uma potência máxima e o poder do Espírito Santo só ele tem. Nenhuma usina nuclear pode ter, nem um gerador criado pelo homem aproximaria nem de longe do poder do Espírito Santo. Uma vez nós, maravilhados com a revelação dos versículos 18 e 19, nós sabendo que é no sangue de Jesus que nós vamos tomar o cálice daqui a pouco para fazer essa remissão total de pecados e renovo Amém. também, é que nós estamos entendendo essa passagem maravilhosa. Mas conta que uma vez numa igreja, o pastor, muito preocupado com o juiz local, que era ateu, ele convidou esse juiz e o juiz aceitou assistir o culto. Era como se fosse uma única bala naquele rifle espiritual para ser disparado naquela oportunidade. Ou o juiz sairia dali convertido ou nunca mais, continuaria sendo ateu. E o pastor, muito preocupado, veja os caminhos do Espírito Santo do Senhor. Convidou um grande pregador, erudito, porque o juiz era um intelectual, versado em ciências jurídicas, e mal sabia que não seria por esse grande pregador que viria a ser convertido o juiz, mas por um simples membro daquela igreja que assentou-se ao seu lado, o pedreiro Benedito, tosco, rude, casca grossa, mas muito franco e muito cristão, um cristão autêntico, sentado ao lado daquele juiz que o Espírito Santo colocou. E o pregador, naquela noite, inspiradíssimo, estava pregando exatamente versículos 18 e 19 de Efésios 1. E quando leu, o juiz ficou maravilhado com a obra poética hebraica proferida pelo apóstolo Paulo dos Gentios. Mas ele não entendeu. E o pregador erudito no púlpito, por mais que ele tentasse florear e comunicar, mas ele não teve a revelação que era nos cravos de Jesus na cruz. Mas o pedreiro Benedito, que estava ao lado do juiz, sabia que era. Aí o juiz, muito ávido, como aquele eunuco, né? Querendo entender o rolo de Isaías, que Filipe explicou a ele, o batizou, aí cutucou o pedreiro e falou: o senhor pode me explicar o versículo 18 e 19? Porque está explicando lá no púlpito, mas eu não estou entendendo. Aí o pedreiro Benedito diz: olha, é muito simples. Se o senhor aceitar Jesus como Senhor e Salvador, o senhor vai para o céu e vai ter vida eterna. Mas se o senhor sair daqui sem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, o senhor irá para o inferno e sofrerá uma eternidade, o fogo queimando a sua pele com dores incalculáveis e com fedor de ovo podre, que é um tal de enxofre. Só falou isso. Aí, ao final do culto, o grande pregador do púlpito fez o apelo. Quem aceita Jesus nessa noite, vem à frente. O juiz foi em lágrimas, converteu. E ao final foi aquela festa, né? Porque o pastor local, muito, muito admirado, dando glórias a Deus, abordou o juiz e perguntou: foi graças ao instrumento dessa noite que o senhor foi convertido, né? A esse pregador de fora, ilustre e muito erudito também. Ele falou: não, pelo contrário. Quem foi usado por Deus aí para me dar a verdade foi o pedreiro Benedito, que está do meu lado. Eu conheci aqui no banco. Então, para ver, né, irmãos? Deus usa coisas simples para confundir as complexas. Usa os loucos para confundir os sábios. E aqui nós estamos para esse propósito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos prosseguir. O que eu vejo nos versículos 20 e 21? Vejo a ressurreição de Jesus Cristo, que é o auge da nossa noite nesse culto. Amém?
Nós estamos caminhando para o final e vamos entender o 20 e o 21 agora. O qual, diz o versículo 20, exerceu ele, o Espírito Santo, em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita, Deus Pai, nos lugares celestiais. E o 21, acima de todo principado, de toda potestade, de poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, eu vejo aqui os olhos do coração meu iluminados pelo poder do Espírito Santo, que é do Deus de Jesus, Pai da glória, e de Jesus, esse entendimento de que Jesus foi ressurreto por obra do Deus Pai, por meio da pessoa do Deus triuno, chamada Espírito Santo. É no poder do Espírito Santo que Jesus levanta depois de 3 dias, lá naquele túmulo daquele rico José de Arimateia, que foi uma obra para a nossa redenção, irmãos, para a missão redentora. Se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria a pregação do nosso evangelho. Evangelho nosso em Cristo Jesus, evangelho de reconciliação. Irmãos, eu fico tão maravilhado quando eu abordo essa passagem, quando eu visitei Israel, o pastor Marcos, eu não me contive lá no poço das águas amargas, da passagem de Mara. O Espírito Santo me fez pregar ali de improviso essa passagem. O pastor Marcos José, da Igreja Cristã Evangélica de Campinas, falou: irmão Sérgio, você, no poder do Espírito Santo, antecipou a minha cereja do bolo, que eu vou usar essa palavra para pregar no dia da ceia, lá no túmulo de Jesus, o mais provável, lá em Jerusalém. Eu falei: me desculpa. Ele falou: não, pelo contrário, você só veio mostrar que o Espírito Santo queria hoje e queria lá também. Então, nós vamos ter mais essa maravilha no dia da ceia, hoje. E aí nós podemos prosseguir, irmãos, entendendo que foi nesse poder do Pai da Glória, no Espírito Santo dele, que Jesus Cristo foi ressuscitado. E esse poder do Espírito Santo, ele ficou retido só no Deus triuno? Sim ou não? Não. O poder do Espírito Santo foi delegado, foi dado a quem? A igreja. A mim e a você que me ouve. Se você é verdadeira igreja de Cristo, não institucional, mas genuína, na semente do Evangelho, você tem o poder de abrir a boca e uma vida vir a ser convertida no poder do Espírito Santo, que é quem convence do pecado, que é o Espírito Santo quem convence do juízo, e é o Espírito Santo quem convence da justiça de Deus. Quando abrimos a boca e começamos a debater, todo debate leva a contenda. Quando nós falamos só o que é de Deus, o Espírito Santo faz a obra e o homem sai de cena. Por isso que João Batista tinha a sabedoria do alto para falar que diminua eu e que Cristo apareça. Amém? Oh, glórias, Jesus! Esse é o poder de conversão de uma vida, irmãos. E esse poder não ficou retido no Deus triuno, no Deus da Trindade Santíssima, mas ele foi dado à igreja, ou seja, a nós. A nós. Vamos conscientizar disso nessa noite, de que só o Espírito Santo pode nos dar o poder. Poder dado, empregado na ressurreição de Jesus. É o poder que ele usa para pegar uma vida improvável aos nossos olhos. E quando você menos espera, como eu citei no início desse culto, no caso do pedreiro Davi Teixeira, que está com a família, saindo
de uma dependência química cruel para ser liberto e estar verdadeiramente convertido nos evangelhos de Jesus. É só milagre, né, irmã Teodória? São Paulo. Somente ele poderia ter feito esse milagre na vida do irmão Davi. Quais as conclusões que eu tiro? Primeira, vamos tirar duas hoje para fixação. O poder do Espírito Santo dá a nós cristãos sabedoria, conhecimento, revelação, conversão e sustentação da nossa igreja. Isso é a essência dessa pregação, irmãos. Olha que notável, que gostoso, que delícia sabermos que nós somos poderosos, não para a nossa vanglória, não para o nosso deleite, mas para sermos instrumentos simples na mão do Deus Altíssimo, que nos usa como canal de bênçãos. Somente isso. Todo galardão não quero aqui na terra, quero somente no tribunal de Cristo. E lá tenho certeza que o meu Deus é infalível e não falhará. Aqui, decepções, frustrações, más compreensões, maus entendimentos, mas somente o Espírito Santo é que vai refinar e nos levar a essa humildade de Cristo, a essa mansidão de Cristo. E aí não há confusão na presença do Espírito Santo, mas liberdade nele. Segunda conclusão que eu tiro, além desses poderes todos dados à igreja, né? De sabedoria, de conhecimento, de conversão e de ressurreição de Jesus Cristo e de sustentação da nossa igreja aqui na terra. A propósito, vi uma reportagem ontem, não sei se o Alfredo viu, há uma projeção, né? Porque foi o dia do Evangelho, parece que anteontem, sexta-feira, salvo engano, e dia 3, portanto, dia do Evangelho. Depois vamos conferir. Eu não ligo muito para datas, mas o que eu achei interessante é que o programa dedicou a isso e mostra que há uma projeção para que até o ano de 2020 e poucos, os evangélicos no Brasil alcancem um percentual fantástico, ultrapassando até os católicos romanos. Não me importo com concorrência e competitividade. O que importa é que sejam mais vidas convertidas ao Senhor. Isso é o que importa. E isso é no poder dado à igreja. Segunda conclusão, o poder do Espírito Santo, do Deus Pai da glória, deu a Jesus Cristo a sua ressurreição. E é essa ressurreição de Jesus que nos dá alento, nos dá esperança para nós recebermos a nossa. Eu morrerei um dia, se não transformado, mas eu receberei um corpo incorruptível do Senhor quando ele me ressuscitar no poder do Espírito Santo para toda a eternidade. Você também quer isso? Tenho certeza que a irmã Thelma Dória de São Paulo quer, o irmão Alfredo quer, e por isso nós já temos esse selo de garantia como penhor do Espírito Santo em nossas vidas. O resto, irmãos, a gente passa a régua, porque esse é o principal. Amém? Glórias te damos. Vamos encerrar essa pregação com essa oração. Em seguida, vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Pai amado, Deus querido, obrigado por essa palavra tão, ó Pai, proveitosa, rica, intensa, ardente, que mexe com nossos corações, com as nossas mentes, porque, Pai, é recheada de poderes verdadeiros, não ilusórios, não, ó Pai, transitórios, não mundanos, mas espirituais, não para a vaidade própria, não como obra ridícula, porque a tua palavra diz, o homem, por mais firme que esteja, referindo ao homem espiritual, ele não passa de pura vaidade. Nós queremos sempre que nosso ponto de vista prevaleça, mas não é por aí. O que importa é que o Senhor faça prevalecer apenas a tua vontade. E ela, em nossa vida, ela é muito, muito melhor do que a nossa, porque ela é boa, agradável e perfeita. A nossa é má, a nossa é desagradável, a nossa é imperfeita. Por isso, a ti toda honra, toda glória.
E nós agora agradecemos por uma palavra que vem alcançar e transformar vidas que assistirem esse vídeo, ó Pai, quer via Skype, quer via YouTube, onde quer que seja, que possam passar para o outro no poder do Espírito Santo e assim verdadeiramente converter almas e vidas para o Senhor Jesus Cristo. Adoramos a Ti, na beleza da Tua santidade. Somos adoradores seus em espírito e verdade e te agradecemos. Ô Senhor Jesus Cristo, dizendo, Maranata. Vamos juntos? Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Oh, glórias, aleluia. Amém. Vou parar a gravação.